Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana, último dia da semana, encerrando aí a nossa leitura diária das Aliot e após o pôr do sol, iniciamos aí mais um Shabat, né? Mais um dia de santa convocação, o dia de descanso, o qual foi estabelecido pelo Eterno. Então, hoje, sexto dia, hoje pelo calendário é dia 27 do mês de dezembro do ano de 2024 e dia 26 do mês de Kislev do ano de 5.785. Lembrando que após o pôr do sol, início do Shabat, hoje nós acendemos a terceira vela da festa de Hanukkah. É a terceira vela concernente ao terceiro dia. Lembrando que, como é Shabat, e antes do Shabat, nós acendemos as velas de Shabat, né? Primeiro acendemos as velas de Shabat. Então, antes de começar o Shabat, 18 minutos, se acende as velas de Shabat. Como neste Shabat nós estaremos iniciando o terceiro dia, então nós primeiro vamos acender as três velas do terceiro dia da festividade de Hanukkah. Primeiro acendemos a Hanukkah e depois acendemos as velas do Shabat, respeitando os 18 minutos antes do sol entrar. Então, não esqueça, primeiro acende-se a Hanukkah e depois acende-se as velas de Shabat, ok? Então, quando a festividade que sempre vai acontecer, né? Sempre que nós celebrarmos a festa de Hanukkah, como é uma festa de 8 dias, sempre vai acontecer de cair no Shabat. Vai ocorrer ano em que vai ter dois Shabbatot. Então, quando isso acontecer, primeiro acende-se a Hanukkah e em seguida acende-se as velas de Shabat, ok? Então, hoje, sexto dia da semana, dia 27 do mês de dezembro, dia 26 do mês de Kislev. Quero também aqui deixar o nosso Shalom, Boker Tov, a todos nossos amigos, nossos internautas, toda a comunidade Anusim Brasil. Shalom a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. E você que hoje está completando mais um ano de vida, desejamos a você votos de felicidade e muitos e muitos anos de vida. Vamos então à leitura encerrando o texto, né, da Parashá, ao qual encerramos a leitura da Parashá Miketz. A leitura de hoje, as duas últimas leituras, capítulo 36 de Gênesis, Bereshit de Gênesis, capítulo 43, verso 16 até o 44, verso 17. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E José viu Benjamim com seus irmãos e disse ao encarregado de sua casa: Traze os homens para a casa de Gola-rezes, e prepara-as, pois os homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem assim fez, e os irmãos temeram porque foram levados à casa de José e disseram: Por causa do dinheiro que nos foi
devolvido em nossos alforjes, nos trouxe para cá, para nos acusar e para cair sobre nós e tomar-nos como escravo e nossos burros. E aproximaram-se do homem que cuidava da casa de José e lhe contaram o que aconteceu com o dinheiro que foi colocado no alforje e que o traziam de volta com mais dinheiro para comprar alimento. Disseram que não sabiam quem pôs o dinheiro nos alforjes. O encarregado respondeu: A paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos alforjes. Vosso dinheiro eu recebi. E o homem trouxe Simão para fora da prisão, e o homem levou os irmãos à casa de José, deu-lhes água e lavaram seus pés, e deu forragem aos seus burros. E os irmãos aprontaram um presente, até vir José. Ao meio-dia, pois, ouviram que ali comiam pão. E José veio para casa e eles lhe trouxeram o presente e prostraram-se em terra. José perguntou-lhe sobre o seu bem-estar e disse: a paz com vosso pai. Ainda ele está vivo? E disseram: A paz está com teu servo, nosso pai, e ele ainda está vivo. E José viu Benjamim, seu irmão, e disse: É este vosso irmão menor de quem me falaste? E dirigiu-se a Benjamim: O Eterno te conceda graça, meu filho. E a piedade de José foi despertada por seu irmão, e ele quis chorar e foi ao encontro e ali ao quarto e ali chorou. E lavou seu rosto, saiu, esforçou-se e disse: Pão de pão. E puseram para José separado, para os irmãos separado e para os egípcios que comiam com ele separado, pois não podiam os egípcios comer pão com os hebreus, visto que isso era abominação para o Egito. E foram indicados aos irmãos de José seus assentos, conforme a sua primogenitura e sua idade, e admiraram-se com isto, e distribuíram-se porções para cada um, sendo que Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior que os demais. E beberam e embriagaram-se com José. E José ordenou ao encarregado de sua casa, dizendo: Enche os alforjes dos homens com alimentos e põe o dinheiro de cada um na boca dos alforjes. E meu copo de prata colocarás na boca do alforje do pequeno, junto com o dinheiro de seu alimento. E assim foi feito, e de manhã os homens foram enviados, juntamente com seus jumentos, mas haviam saído da cidade quando José disse ao encarregado de sua casa: Levanta-te, persegue os homens e os alcança, e diz-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? É com isto que meu amo bebe e adivinha. Procedeste mal no que fizeste. E o encarregado os alcançou e falou-lhes com José, como José ordenou. E eles disseram: Por que fala meu senhor com essas palavras? Longe de teus servos fazer uma coisa dessa. O dinheiro que encontramos nos alforjes já te devolvemos. Como roubaríamos prata e ouro? Que morra aquele que teu servo, com quem for encontrado o cálice, e que responde: Seja escravo de teu amo. Respondeu o encarregado: Também agora seja como vossas palavras. Aquele com quem foi encontrado o cálice, somente ele será meu servo, e vós outros sereis limpos de culpa. E apressaram e baixaram os alforjes, e abriu cada um o seu. E o homem procurou o cálice, começando pelo alforje do mais irmão velho,
indo em ordem de idade até o do mais novo, e foi encontrado o cálice no alforje de Benjamim. E os irmãos rasgaram suas próprias roupas, carregaram seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá veio com seus irmãos à casa de José, e ele ainda estava ali, prostraram-se diante dele. E José lhes disse: Que fizeste? Por certo sabeis que um homem como eu adivinha. E Judá disse: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? Que justificaremos? Deus encontrou o delito de seus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele cujas mãos foi encontrado o cálice. E José disse: Longe de mim fazer isto. O homem com quem foi encontrado o cálice será meu servo, e vós subi em paz para junto de vosso pai. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vehaya olam atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Chegamos ao final da leitura da Parashá Miqueites, e com essa leitura ela não encerra a história de José. A história de José com seus irmãos ainda vai continuar na próxima Parashá, que é a Parashá Vaigash. Nessa Parashá ainda estaremos falando a respeito de toda essa situação que envolveu José com seus irmãos. E então, na leitura de hoje, nós vimos que tudo quanto José havia falado em relação aos sonhos que ele havia tido se cumpriram quando então seus irmãos se prostraram diante dele. Então, tudo que José falou realmente estava se cumprindo. E eles temiam, tiveram medo, porque a mente dele, ela tinha um peso, né, de culpa por aquilo que eles haviam feito com José, e não sabendo eles que estavam diante de José, sentiam o peso da culpa, né? A consciência naquele momento pesava, e eles tinham também consciência, né, de que tudo o que estava acontecendo era consequência do mal que eles tinham causado para José. Então, quando falamos, né, temos falado, o judaísmo, a Torá nos ensina que devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com as nossas atitudes, né? Porque quando fazemos o bem, recebemos o bem. Quando fazemos o mal, também recebemos o mal. Então, embora José sabia que estava lidando com seus irmãos, e seus irmãos não sabiam que aquele homem que ali se apresentava era José, mas eles sentiram realmente, né, o que é o mal que eles haviam feito, e consideravam que tudo que eles estavam passando, né, era sim consequência das suas atitudes. Então, preocupados, né, eles estavam preocupados, que achando que aquele homem mandaria prender, matar, fazer coisas, né, mas eles resolveram então presentear José. Então nós já vimos essa mesma situação com Jacó e Esaú, quando Jacó, achando que o seu irmão não o havia perdoado, ele então envia presentes para Esaú como uma forma de apaziguar o coração de Esaú. Da mesma forma, nós vimos aqui agora os filhos de Jacó, juntamente com José, perante José, mas não sabendo que era José. Então, da mesma forma, querendo apaziguar o coração deste que ali estava
na condição de governador, ele oferecem presentes. Então, como nós falamos, o apresentar, dar um presente, realmente é uma atitude, né, que, como se diz, é uma quebra de gelo, é um sinal de humildade, né? Então, foi isso que os irmãos também fizeram. E José segue realmente aqui testando os seus irmãos, e agora então entra a questão de Benjamim, ao qual eles se vê numa situação bem complicada, porque Judá ele havia prometido para o seu pai que se ele não levasse o seu irmão de volta, o próprio pai poderia tirar a vida dos seus dois filhos. Então, Judá assumiu uma grande responsabilidade e ele havia realmente prometido ao seu pai que traria Benjamim. E agora então entra-se numa situação bem difícil e a próxima paraxá vai iniciar falando justamente desse momento em que Judá tenta agora conversar com o governador, então José, para ter para que seu irmão não ficasse no Egito, porque se isso acontecesse, o pai não iria suportar e realmente poderia morrer. Então nós vamos estar comentando na próxima paraxá todo o segmento da história de José e seus irmãos. Por hoje nós ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia. Deus abençoe a todos nos seus preparativos para o Shabat e que Deus conceda a todos um dia de bênçãos, de conquistas e realizações. E tudo quanto nós necessitamos, devemos sempre confiar que Deus há de suprir sempre a nossa necessidade. A todos, então, um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, um Shabbat Shalom a todos. Conforme já comunicamos, hoje, no Shabbat, né, hoje, ou melhor, após o pôr do sol, o início de Shabbat, nós, Deus queira, né, já estaremos em Curitiba, estaremos em viagem, agora pela manhã, já seguindo a cidade de Curitiba, onde ali estaremos nesse Shabbat na sinagoga de Curitiba, né? Então, vamos mandar aí o link da transmissão pelo nosso canal Anusim Brasil e os amigos de Malachi. Então, nós vamos enviar o link para que você possa rezar conosco hoje, diretamente da sinagoga de Curitiba. E é isso, então. Um grande abraço, Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos e Hag Sameach Sukkot Shalom Shalom.